que ele profetizou. Olha como quando a gente tem nossos sonhos atrelados com os sonhos de Deus, pode passar tempo, pode passar momentos difíceis, pode passar o que for, mas o seu sonho vai ser realizado. E isso ele me falou quando a gente namorávamos ainda, temos 33 anos de casado, e ele falou, um dia eu serei pastor. E quando o nosso sonho, além de estar atrelado com Deus, para a gente saber que o nosso sonho é o mesmo sonho de Deus, é quando a gente quer realizar algo para alguém. E ser pastor é querer cuidar de outros, é poder levar mensagem para que essas pessoas tenham vida, não só aqui em abundância, mas naquele grande dia quando o Senhor nos chamar. Amém? Amém. Aqui em Gênesis 37, os irmãos já deixaram aberto, eu vou ler aqui. José é vendido por seus irmãos. E Jacó habitou na terra dos peregrinos, na peregrinação da sua geração. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos, e estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. E vendo, pois, seus irmãos, que o seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-o, e não podia falar com ele passivamente. Amém, irmãos? Amém. Então aqui, a palavra de Deus nos fala que Jacó amava muito mais a José do que todos os seus filhos, né? Jacó teve 12 filhos. José era o 11º. Então José aqui ele tem 17 anos. Dá para entender que os outros 10 irmãos dele são bem mais velhos do que ele. Não dá para entender isso? Que eles são bem mais velhos, né? Porque tem uma parte aqui que ele fala também que tem uns filhos dele que são filhos da juventude dele. Só que José é filho da velhice dele. Então, esses 10 irmãos de José, eles são mais velhos do que José. E Jacó tinha um amor muito grande por esse filho, porque era filho da sua velhice. Aí ele vai dar um presente para ele, que é a túnica. E cada vez mais vai desenvolvendo, mais do que ciúmes dos irmãos, mas uma inveja entre os irmãos. E aí aqui também fala que Jacó pedia para que ele ficasse de olho nos irmãos. E aí ele trazia, né? Tipo, falei pro mestre que era como se fosse uma fofoca. Ele falou que não era fofoca. Mas, ó, vai ali ver o que seu irmão está fazendo. Ó, meu irmão está fazendo isso, está fazendo aquilo. Está trazendo, né? As informações, né? No dia de hoje a gente falava, você é um fofoqueiro. Você está trazendo as informações do que a gente está fazendo. Mas tudo que o Jacó pedia para José, José ia e fazia. Então ele tomava conta dos seus irmãos. Acredito que Jacó já sabia que os filhos não eram fáceis, né? Então falava para José, vai até eles, vê se realmente eles estão apacentando as ovelhas, vê o que eles estão fazendo e traga informação para mim. E aí a ira desses irmãos só ia aumentando. Aqui eu acredito que José, ele só não era filho amado porque ele era filho da velhice, mas eu creio que ele também, ele acessava mais a Jacó. Dá para entender isso? Que ele acessava mais a Jacó? Ou seja, em que momento que ele acessava mais Jacó? Ele era obediente. Jacó pedia para que ele fosse, ele ia, pedia para que ele fizesse, ele fazia. Tem um momento aqui que ele fala, eis-me aqui, ele fala para o pai dele pede para que ele vá, que ele faça. Então ele acessava. Às vezes a gente tem 2, 3, 4 filhos, aí sempre tem aquele que fala, você gosta mais de um do que do outro. Não é porque às vezes aquele filho te acessa mais do que os outros. Então aqui já dá para entender que Jacó, ele tem um amor sim grande pelo seu filho, mas José ele acessa mais o pai do que os outros irmãos. E às vezes a gente quer muita bênção, mas a gente acessa pouco. A gente quer pedir muito e acessa pouco. A gente quer estar perto e acessa pouco. Então a gente tem que acessar mais ao nosso Pai Celestial também. E aí aqui eu percebo que Jacó, ele tinha esse amor porque José ele acessava ao seu pai. E aí continuando a história, ele tem apenas 17 anos e os seus irmãos que são mais velhos levantam uma fúria contra a vida dele. E um certo dia, esses irmãos, ele tem um sonho, José ele tem um sonho,
Aí é onde tudo começa. Aliás, o nosso título hoje é Os Sonhos Podem Ainda Ser Ressuscitados. Amém? É a nossa mensagem de hoje. O seu sonho pode ainda ser ressuscitado. E aí José, ele tem um sonho. E aí ele chega em toda a família e vai contar o sonho. Olha só, João, que ele chega e fala para toda a família. Ele fala que ele está lá no campo, e aí ele junta os molhos, todos eles estão juntando os molhos. É como se fosse uma cevada, né? Eles estão ali juntando a parte verde ali do campo. E ele fala que o dele, o que ele juntou, ele se ergue, fica mais alto do que todos. E os dos irmãos rodeiam o dele e se curva a ele. Nossa, pensa, se os irmãos dele já têm inveja dele, como que vai se sentir agora? E aí é o que eu falo, né? A gente vai falar nossos sonhos. Para quem que nós estamos falando o nosso sonho? Só que aqui, vocês entendem que José está falando para quem é da família? Porque quando você conta algo para os seus irmãos, para os seus pais, são pessoas que você entende que vão te proteger, vão te guardar, vão te reservar, vão colocar você debaixo das asas. Né? Então ele não está contando para o vizinho, para o estranho, ele está contando para os irmãos. Está entendendo? Então ele está contando o sonho que ele teve para os irmãos dele. E mesmo assim, os irmãos dele vai aumentando a ira. E aí depois ele fala que tem um outro sonho, que agora o sol, a lua e as estrelas vão se curvar diante dele. Aí até o seu pai chama a atenção dele. Está querendo dizer o quê? Que eu, sua mãe, seus irmãos, todos nós vamos se curvar diante de você aqui nessa terra? Então, mais uma vez, todos ficam dessa forma diante dele. Aqui a palavra nos diz que mesmo Jacó tem falado isso, mas ele guardou esse negócio, isso que José contou para ele guardou no coração dele. Acho que ele ficou pensando, né? Por que será que José está tendo esses sonhos? Né? Acredito eu que ele pensou, será que é algo revelador esses sonhos, né? Porque dois sonhos muito parecidos. E aí a palavra de Deus só fala que os irmãos dele cada vez mais vai tendo um ódio, vai tendo raiva, vai alimentando. Lembra que a gente falou sobre as mochilas do inimigo? Ele vai se alimentando sobre isso. Aqui a gente entende que José não precisa ter inimigo. Sabe, o inimigo, propriamente dito? O chifrudo? Ele não precisa. Os próprios irmãos dele já são isso. Já se colocam como inimigo dele. Os próprios irmãos. Os irmãos aqui dele declaram ódio contra José. Não só declara ódio, como eles agora pensam em matar José. É ou não é o próprio inimigo? Sim, né? O próprio inimigo. Então ele tem 10 inimigos ali, entendeu? Tentando acabar com a vida dele. Tentando acabar com o sonho que ele sonhou, que ainda nem se realizou. Então a gente tem que tomar cuidado com quem a gente conta nossos sonhos. Às vezes na plateia da vida vai ter pessoas lá só de braço cruzado, para ver se você realiza o seu sonho. Algumas vão estar de olho, outras vão ficar em silêncio. Sabe por que vão ficar em silêncio? Para você não acordar do seu sonho, para você continuar dormindo. Porque tem gente que sonha e só dorme, né? Só fica no sonho. Vocês conhecem pessoas assim? Fala, eu sonho ter tal coisa, eu sonho isso, eu sonho aquilo, e você fala. Aí você encontra depois de 10 anos com a pessoa, ela está no mesmo sonho, né? Ela, não, um dia eu vou realizar. É o meu sonho, né? A gente não conhece, todo mundo conhece alguém assim, né? Então tem pessoas que ficam na plateia de braço cruzado, em silêncio, muito silêncio, porque eles não querem que você acorde para o seu sonho. Então a gente tem que estar sempre atento com quem a gente está falando nossos sonhos. Nem sempre as pessoas vão ficar felizes com o seu sonho. Nem sempre as pessoas querem ver você num outro patamar, querem ver você numa outra dimensão. Nem sempre as pessoas querem. Às vezes você conta o sonho, a pessoa até está tapinha nas suas costas, vai ficar falar que está feliz com você, e na realidade elas não estão felizes com você. E quando você faz algo que as pessoas não estão fazendo, as pessoas também se sentem incomodadas. Quando você faz algo que está tudo parado, aí você chega e fala, olha, agora eu estou realizando você, eu estou fazendo algo que as pessoas não tiveram essa visão que eu tenho. Aí também vão ser contra você, porque agora você está fazendo. Mas você fala, ué, mas eu estou fazendo porque estava tudo parado. Às vezes a pessoa ela não quer fazer, mas também não quer que você faça. Estão entendendo? Dependendo da pessoa que você conta, ela não quer fazer, mas ela também não quer que você faça. A pessoa não quer ir, mas também não quer que você vá. Ela não quer
crescimento, porque crescer dói, não dói? Vocês lembram quando doía o joelho, a perna? Eu lembro, eu falava para minha mãe, a minha perna, o meu joelho dói. Ela falava, porque você está crescendo. Vocês lembram disso? Crescer dói, não dói? Dói. E crescer na vida também dói. Então nem sempre as pessoas querem crescer. E às vezes a gente está contando um sonho para as pessoas que não querem crescer e não quer que você cresça também. Porque crescer tem que sair da zona de conforto. Você tem que sair da zona de conforto. Não dá para crescer só lá na praia, água de coco, na sombrinha, não dá. Dá para crescer assim? Não. Porque crescer dói. Para crescer, a gente tem que se movimentar. E aí José, com essa toda a fúria desses irmãos dele, até que chega um dia que o pai dele pede para que José vá olhar os irmãos, porque eles estão apacentando as ovelhas. E aí eles já começam a tramar. A palavra diz que eles vistam José de longe. Olha, o seu inimigo está te olhando de longe. Eu falo que às vezes quando a gente vai chegar no consultório, em casa, em qualquer lugar, a gente já tem que ficar olhando se tem pessoas olhando, porque as pessoas maldosas, elas são mestres nisso. Elas sabem a hora que você chega, a hora que você sai, que roupa que você está, com quem não está, com quem você está, com quem você não está. Pessoas que vêm para fazer algum mal, elas estão te vigiando 24 horas. E aqui os irmãos de José estão olhando para ele de longe. De longe eles já avistaram José. E ali já começaram a tramar contra a vida de José. Já começaram a falar, vamos matar. Vamos acabar com o sonho dele. Quero ver esse sonho dele, ele vai viver o sonho dele mesmo. Está vendo como o inimigo se levanta na nossa vida? Ele se levanta assim, ele não quer ver você realizando os seus sonhos. Mas uma coisa a gente já aprendeu, se nossos sonhos estiverem atrelados com os sonhos de Deus, nada nem ninguém nos para. Nada nem ninguém nos para. Esse sonho certamente ele pode demorar para realizar, mas ele vai ser realizado. Não importa. Se você confiar nisso, se você entregar os seus sonhos na mão de Deus e confiar, esse sonho vai ser realizado de alguma forma. E é claro que sonho dói também. Se você for ter ação para esse sonho, dói. Então você tem que sair da zona de conforto. E aí, quando José estava chegando próximo dos irmãos, um dos irmãos fala, não vamos matar ele não. Não matar não. Vamos jogar ele na cova. Né? Não vamos ter o sangue dele sobre as nossas mãos. Na verdade, ele não está querendo preservar José. Eles só não estão querendo ter o sangue de José na mão deles. Não é que eles estão sendo bonzinhos. Eu só não quero ter uma marca comigo, que eu matei meu próprio irmão, meu próprio sangue, minha própria carne. Então aí eles falam, então vamos jogar ele na cova. E ali vamos falar que uma besta fera o matou. E é isso que eles fazem. Eles vão e jogam o José numa cova. E pegam a túnica que o pai deu, aquela colorida, bonita. Matam um animal. E enche a túnica de sangue, para poder apresentar para o pai deles e falar que uma besta fera pegou José, matou, estraçalhou José. E essa história que eles levam para o pai. Olha só, gente. Eles começam a maquinar essa história. E aí eles jogam José. O mais interessante é que depois que eles jogam José, eles falam que eles sentam e vão comer pão. Eles acabaram de jogar José num poço ali, ó, uma cova. Que pelo que dá para entender pela Bíblia, que uma cova ela é funda. Porque fala que ela está vazia de água. Então dá para entender que tem covas lá que ficava cheia de água, né? E aí ele está numa cova funda. Então eles não estão preocupados se José está gritando lá embaixo, se bateu a cabeça, se machucou, se está todo ralado. Não. Eles sentam e vão comer pão. É incrível, né? Mais incrível disso tudo é que esses mesmos irmãos, eles cresceram, vamos dizer se fosse nos dias de hoje, eles cresceram dentro da igreja. Eles cresceram no lar cristão, né? Vamos dizer no dia de hoje. Eles cresceram, andavam com a Bíblia embaixo do braço, certo? Porque Jacó já era Israel naquela época, né? Ele conversava com Deus, Deus falava com Jacó. Então certamente eles faziam sacrifício junto. Jacó ensinou para os seus filhos fazer sacrifício a Deus, orar a Deus. E olha como muitas vezes, até esse tipo de pessoa você tem que tomar cuidado. Não é porque anda com uma Bíblia debaixo do braço que você pode confiar. Não é. Eu sei que às vezes é pesado isso, mas tem uns 20 dias atrás que chegou uma pessoa lá no meu consultório
E falando em línguas, isso e aquilo, e pediu um dinheiro porque estava fazendo um trabalho social. E depois a gente foi ver que era um cara enrolando, que não tinha nada a ver. Ele falava em línguas, irmãos. Ele começou a falar em línguas. Eu até gravei, sabe? E ele começou a falar em línguas, entregado, falando. E no final ele pediu uma quantia. Para vocês verem, né? Quantos falsos não tem aí usando o nome de Deus? Quantos que não tem? E às vezes são para esses. Às vezes a gente tem uma pessoa que você sabe que ela é idônea, que é uma pessoa que já conquistou coisas na vida, que é uma pessoa que você pode sentar e conversar. Às vezes você não fala com esse, mas entrega para o outro que você nem conhece direito. Entrega todo o seu tesouro, entrega todo o seu sonho para uma pessoa que você nem conhece direito. E aí onde que essa pessoa vem como um lobo e para te devorar? Estão entendendo? Então a gente tem que tomar cuidado com quem a gente fala, com quem a gente entrega nossos sonhos. E aí esses irmãos de José estão sentados comendo pão. É incrível, né? Quando eu li, falei, gente do céu e da terra. Os caras sentam para comer pão depois que jogam o irmão na cova. É muita maldade em 10 pessoas. É muita maldade, não é? Eles maquinarem ali contra José, eles têm uma conspiração contra a vida de José e jogam José na cova e vão comer pão, vão se alimentar ainda, sentir fome ainda. Passado isso, todo mundo já sabe, eles vão contra para Jacó, óbvio que Jacó vai ter dias e noites de muito choro, muito plano. As pessoas vão consolar, ele não quer consolo, não consegue, ele não encontra consolo naquele momento, né? É o filho amado dele, ele não encontra. Eu acredito que fosse até se fosse os outros, né? Ele não ia achar que você saber que seu filho foi tragado, comido pelo bicho, né? Qualquer filho ia ficar assim, mas o José, que era o filho mais novo, o filho da sua velhice e tal, ele ficou acabado, arrasado com aquela notícia. E mais interessante que os filhos veem José, o pai de José, né? Jacó, o seu pai, acabado e continua com aquela versão. Porque agora é difícil voltar atrás, irmãos. Sabe quando você se mete no rolo? É difícil voltar atrás? Às vezes você tomou atitudes erradas na vida, e aí você errou de uma forma assim tão pesada, aí você quer voltar atrás, você se arrepende, mas como que você vai voltar agora atrás? Agora você já fez. Agora você já colocou tudo a perder. Eu creio que em algum momento, a Bíblia não fala, mas né, mais duro que eles sejam, vendo pai em plantos, pode ser que em algum momento eles tiveram um arrependimento. Mas eles não podiam mais voltar atrás. Eles não podiam. Eles iam ter que manter isso até o fim. Deu para entender? Eles iam ter que manter essa versão até o fim. Às vezes as pessoas levantam algo contra a sua vida e elas mantêm aquele algo contra a sua vida até o fim. E só Deus mesmo para vir quebrar aquela palavra que falaram contra você. Ou aquilo que fizeram contra você. Só Deus na nossa vida para quebrar. Porque as pessoas te apontam e querem levar até o fim. As pessoas têm dificuldade de saber quem você é, mas quer apontar quem você foi. As pessoas têm muita dificuldade para saber que você é uma nova pessoa. Mas elas querem apontar quem você foi. Mas enxergar que o Deus fez na sua vida, elas não querem ver. Então elas têm dificuldade com isso. Então aqui os irmãos deles tinham uma grande dificuldade de poder voltar atrás. Eles iam ter que manter essa mentira até o fim. E assim eles fizeram. E aí, José é vendido, porque aí passa, né? Uma turma de... Como é que fala? O pessoal que vem de Líbano, aqui na companhia, são ismaelitas. Eles passam vendendo especiarias, e aí eles vêm e vendem José para eles. Eles vendem José, o seu irmão, para esses caras. Por 20 moedas de prata. Era o que José valia para eles. 20 moedas de prata. E aí venderam. Sabe por quê? Eles falaram assim, se a gente matar José, o que vai acontecer? A gente vai matar e a gente não vai ganhar nada com isso. Pelo menos a gente vende e ganha uma grana. Olha só, gente. O José vale mais vivo, porque eu vou ganhar uma grana em cima dele, do que ele morto. Está entendendo? Então eles preferiram vender José
José, porque eles iam ganhar algumas pratas. Se matasse José, o que eles iam ganhar com isso? Eles falam que a gente vai ganhar com isso? É melhor ter ele vivo, a gente ganha uma graninha, divide entre nós, tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas, e aí foram isso que eles fizeram. E aí, José vai chegar lá na casa de Potifar. A palavra de Deus fala que Potifar é o chefe da guarda do faraó. Então Potifar é um chefe da guarda do exército da guarda de faraó. Ele é um eunuco, né? Eu nem sabia que ele era eunuco, mas ele é um eunuco. Potifar era um eunuco. Eles captaram eles. Entendeu? Eles eram eunucos. Entendeu? Falou, e ele era um dos chefes, ele era o chefe da guarda. Ele era o líder do exército de faraó. E aí José é vendido para ele. E olha só, às vezes é necessário que você saia do seu lugar para que o seu sonho se realize. Vocês estão entendendo que o inimigo empurrou ele para o sonho dele? Às vezes a gente chora, a gente reclama, a gente murmura tudo aquilo que fizeram conosco. Mas aqui os irmãos dele só estão empurrando ele para o sonho dele ser realizado. Estão entendendo? O irmão dele só está empurrando ele para o sonho dele se realizar. A cada empurrão que os irmãos deles dão nele, é mais próximo dele acordar desse sonho e realizar. A cada empurrão que eles dão. E às vezes é necessário a gente sair de onde a gente está para que esse sonho seja realizado. Porque Deus tira José de Canaã e leva ele para o Egito. Às vezes é necessário você sair de onde você está para que esse sonho seja realizado. Às vezes Deus vai te transportar para outro lugar. Não importa para onde Deus vai te levar, mas o seu sonho, Ele garante que realiza. Se o seu sonho estiver atrelado com Ele, o seu sonho vai realizar. Porque vocês entendem que agora ele estava em Canaã, na terra dos seus pais, e agora ele vai para uma terra desconhecida. Ele vai para o Egito. Não importa para onde você vai. Se Deus estiver com você, o seu sonho vai ser realizado. Eu creio, aleluia. E aí ele chega na casa de Potifar. E a palavra de Deus que fala que aonde ele coloca os pés dele, tudo é próspero. Tudo que ele faz é próspero. É próspero dentro da casa de Potifar, é próspero no campo. É próspero no campo, é próspero dentro da casa de Potifar. Tudo onde ele coloca a mão. E Potifar dá autoridade para ele, tudo dentro da casa dele. Então ele pode fazer todas as coisas. E Deus ali já começa a usar. Ele já começa a ser governador antes de assumir o governo. Vocês começam a entender? Aí vocês falam, como que ele começa a ser governador? Ele já está governando as emoções dele. Porque ele poderia chegar lá e chorar. E falar, não, meus irmãos me judiaram, meus irmãos me venderam. Eu vim parar numa terra estranha. Ele poderia chegar, chorar, murmurar, gritar, espernear, ficar cheio de mimimi, que hoje em dia a gente usa essas palavras, né? A pessoa é cheia de mimimi. Ele poderia ficar dessa forma. Ir lá no Instagram, colocar, no WhatsApp, reclamar para todo mundo, estar no grupo da família. Ele poderia fazer isso. Mas não. Sabe o que ele fez? Ele já começou a governar as emoções dele. Ele não perdeu tempo. Lembra da mochila dele? A mochila dele só carrega as coisas de Deus, não carrega as coisas do inimigo. Porque as coisas do inimigo é ódio, rancor, raiva, decepção. E a mochila de Deus não. A mochila de Deus vai para cima, trabalha, faz o seu melhor, porque eu estou contigo. E era isso que ele fazia. Por isso que aonde ele colocava as mãos dele, prosperava. Só que em um certo dia, né, o inimigo ele tem que... Ele quer se exaltar em todo tempo, né? Ele quer falar, oh, eu estou aqui. Né? E aí a mulher do Potifar, ela começa a ter interesse por José. A palavra de Deus diz que José era um homem bonito. Ele era um rapaz bonito. E aí ela começa a ter interesse por ele. E José foge dela de todas as formas. E aí a gente já conhece a palavra. José foge dela, ela tira uma parte do manto dele, fala para o esposo que ele tentou aproveitar dela. Ele acredita e manda José para a prisão. Olha só como a vida de José vai rodando. E aí ele vai para a prisão. Só que chega na prisão, ele não manda mensagem no Instagram também. Ele não entra no grupo da família para chorar.
Ele não fala no Face, não. Na prisão, José, ele é governador lá. Deus. Deus já foi fazendo ele, ó, cada passo, cada dor, cada processo, ele já foi sendo governador. Antes mesmo ele recebeu o anel. Porque lá na prisão, a palavra de Deus fala que ele também, aonde coloca as mãos dele, tudo prospera. Tudo começa a prosperar na vida de José. Vocês percebem que um sonho que parecia que estava derrubando José, através do primeiro sonho que ele conta, parece que foi uma queda de José, né? Porque ele conta o sonho, e aí os irmãos conspiram contra a vida dele, e parece que tudo está acabado para José. E aí José está lá no cárcere, e aí ele está sendo líder, ele está comandando, ele está ensinando, ele está fazendo as coisas acontecer, ele está sendo próspero. E aí tem 2 homens lá, que também fizeram um desagrado para o faraó e foram presos. E eles têm um sonho, olha só. Eles têm esse sonho, olha o segundo sonho. O primeiro sonho parecia a queda de José. Agora vem mais um sonho. Aí um tem um sonho, conta para José, e o outro conta o sonho também. Aí José fala assim, para a gente resumir. Esse sonho significa que daqui 3 dias, um vai ser enforcado e o outro vai voltar a serviço do faraó. E aí daqui 3 dias isso acontece. E aí quando ele sai, José fala, lembra de mim, fala de mim, porque me colocaram aqui injustamente. Aí ele pede, lembra de mim. Só que esse segundo sonho, não lembram de José. A Bíblia fala que passa praticamente 2 anos. E aí vem o terceiro sonho, que agora é o faraó. O faraó sonha que vai ter, ele sonha, eu vou falar bem rápido, que são 7 vacas gordas, 7 vacas magras. E aí ele sonha que as 7 vacas magras, feias, ele fala que é feias, come as gordas de carne, tá falando. E aí ele come, é o sonho dele, então as feias comem as bonitas, as gordas. E aí também ele fala das espigas, que são 7 espigas boas e 7 ruins, magras, feias, que comem também as boas. E aí ele precisa desesperadamente que alguém interprete esse sonho. Ele entende que algo pode acontecer. Eu entendo aqui que ele pensou, alguma coisa deve ser, não é possível. Alguma coisa é revelador. Porque ele quer que alguém revele esse sonho. Quantos sonhos que a gente tem que a gente não sai correndo atrás de ninguém para revelar? Mas aqui ele precisasse que alguém revelasse, e ninguém conseguiu revelar. Aí esse bombeiro, que ganhou a vida, que está servindo o faraó, ele lembrou de José. E fala, ó, tem um cara lá na missão, chamado José, um hebreu. Quase 2 anos atrás ele revelou um sonho meu, e aconteceu tal, e ele começa a contar. E o faraó pede para chamar José. E José vem e fala, vão ser 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. Ele só não fala isso, que vai ser 7 anos de abundância e 7 anos de escassez, como ele fala como que vai fazer, como ele vai gerenciar tudo, como ele não. Como o faraó poderia gerenciar tudo para que ele pudesse guardar uma 5ª parte de tudo que eles conseguissem produzir. E ele começa a falar, a administração começa ali no José, o governo começa a liberar ali no José. E aí, o faraó vai e fala que José, agora ele é o governador do Egito. E aí dá o anel para ele. E fala que ele só está abaixo de faraó. Tirando o faraó, quem comanda agora é José. Deu para entender que o primeiro sonho foi a queda dele. O segundo não lembraram dele. E o terceiro foi a exaltação de José. O terceiro sonho, Deus exalta José. Para que o sonho dele lá atrás, que ele contou, seja realizado. Mas não dava mais para ele realizar em Canaã. Não dava. Porque os irmãos dele perseguiam. Então Deus fez para um país inteiro. Dá para entender, irmãos? O que Deus faz? Ele parou um país inteiro. Ele falou, vocês vão ter 7 anos de abundância. Depois vai vir 7 anos de escassez. Ele fez tudo isso para que José chegasse na posição que ele deu o sonho para José lá atrás. Isso José tinha 17 anos. E isso acontece com José aos 30 anos de idade. E a gente reclama que a gente pede algo para Deus hoje e já quer que realize amanhã. E José fica 13 anos esperando ele chegar naquele sonho.
onde você está, nem se Deus colocar você lá em outro país, o seu sonho vai ser realizado. Se o seu sonho você entregou na mão de Deus, se você atrelou com os sonhos de Deus, não tem ninguém, não tem nada que te barre. O seu sonho vai ser realizado. Porque Deus tirou ele do Canaã e colocou no Egito. E ali foi feito tudo, todo mundo já sabe o final da história, né? Prosperou muito e muito mais. Depois ele teve uma administração, ele teve logística, ele teve tudo para saber onde que ele ia plantar, onde ele ia colher. Depois ele comprou mais terras ainda para Faraó. Foi comprando terras. As pessoas precisavam do grão, precisavam da semente. E aí ele levava lá os bois, as vacas, levava as coisas para ele e ele ia comprando as terras, para ele poder dar semente para as pessoas. Prosperou o Faraó de uma forma tremenda. Mais tarde, óbvio, essa escassez chegou lá em Canaã. Tinha que chegar lá, né, irmãos? Os seus inimigos têm que ver onde que Deus te colocou. Os seus inimigos têm que ver. Não pode ser assim, Deus te exalta, Deus faz tudo, e agora seus inimigos não vão ver o que Deus te fez? Não. Para Deus não. Agora eles vão ter que ver o que Deus fez na vida dele. E aí o que acontece? A fome chega em Canaã. E aí eles têm que ir até Egito para ir buscar o grão, para buscar a comida, o alimento. Seu pai já está muito enfermo, já é muito idoso e precisa desse alimento. E aí eles vão. E quando eles chegam lá, uma grande surpresa, né? É claro que de cara eles não reconhecem muito assim José. Porque às vezes seu inimigo vai te ver em outra posição, não vai te reconhecer de cara. Aleluia! Não vai te reconhecer. Eu falei, epa, eu conheci uma pessoa caída. Eu conheci uma pessoa que andava de cara para baixo. Eu conheci uma pessoa que não tinha sorriso no olhar, não tinha sorriso no rosto. Eu conheci uma pessoa que tudo dela era para baixo. Hoje eu vejo a pessoa diferente, cabeça erguida, com sorriso. Glória a Deus. A pessoa mais bonita, mais corada. Alguma coisa aconteceu. Glória a Deus. Mas José reconhece os irmãos. Mesmo que o tempo passou, José reconhece. Sabe, João, o que José faz? José não vai na mochilinha dele, raiva, rancor, ódio. Não, porque José já foi preparado desde a primeira vez. Deus já vem preparando as emoções de José. É assim. José chega aos 30 anos com as emoções muito bem preparado. Ele não carrega rancor. Não tem raivinha nele. Não tem mimimi nele. Ele tem muitas mais coisas para fazer. Ele precisa realizar os sonhos que Deus colocou na vida dele. Ele não tem tempo para perder. Ele não tem tempo para perder. Para ficar no tititi. Eu estou com ódio, eu estou com raiva. Olha o que eles fizeram, agora eu vou me vingar deles. Não, José não tem isso. Ele não tem tempo para isso. E é por isso que Deus só foi exaltando José. Ele foi deixando essas coisas pequeninas que nós, seres humanos, temos, ele foi deixando para trás. Ele decidiu. E isso somos nós que decidimos. Porque a palavra de Deus fala que nós temos que renovar as nossas mentes. Glória a Deus. A gente tem que mudar o nosso pensamento. Ele não está falando, eu vou renovar, tu renova a tua mente. Tu começa a pensar coisas boas. Não sou eu que vou pensar por você. Então José, era isso que fazia parte de José. Ou ele escolhia ter bronca dos irmãos, vingança, ou ele escolhia ser um cara feliz. E ele escolheu ser feliz. A mochila dele era leve. E aí quando ele viu os irmãos, ele vai, ele ajuda os irmãos, ele pede para ver o irmão mais novo, aí leva o irmão mais novo, e depois ele faz uma grande ceia. Os irmãos, manda chamar o irmão do pai. O pai ainda vive mais 17 anos lá em Egito, junto com José. A família toda, agora, tem que reconhecer. E os irmãos têm que se prostrar todos diante de José. Lembra lá do sonho? Dos molhos que se prostraram? Agora eles têm que se prostrar diante de José. Glória a Deus. Porque era lei ali, né? Ele era governador, chegou a ter que se prostrar. E aí a família toda teve que se prostrar diante de José. Irmãos, o que a gente traz aqui, né? Primeiro que eu vejo algumas chaves aqui importantes. Você carrega aquilo que você quer. Se você quiser carregar bronca, ódio da vida, o que te fizer, você só vai ser uma pessoa amarga, uma pessoa infeliz. Agora, se você quiser
driblar todas essas coisas que o inimigo nos lança cada dia, que é muito difícil, é muito difícil. Mas se você quiser gerenciar a sua vida, as suas emoções, você consegue, porque foi isso que José fez. Se José conseguiu, nós também conseguimos. Porque é o que Deus quer, isso para todos nós. O acesso que José tinha ao Pai, que nós possamos ter acesso ao nosso Pai, para que realmente quando a gente venha pedir, o acesso seja o mesmo, do mesmo pote do pedido, né? Porque às vezes a gente pede muito, mas acessa pouco, que a gente possa acessá-lo mais, e que muitas vezes Deus vai mudar o seu destino, de onde você está, de onde Ele te colocou. Ele vai te colocar em outro lugar para que o seu sonho seja realizado. Ou Ele vai tirar pessoas da sua vida. Às vezes a gente reclama que sai pessoas da nossa vida e não sabe por quê. Porque aquela pessoa só quer ver você dormindo. Ele não quer te ver acordado. Ele quer só que você durma, que você continue no seu sonho, não acorde para realizá-lo. E que nós possamos estar bem acordados para cada sonho que Deus tem nas nossas vidas. O ano já está se acabando, hoje é dia de festa. Eu desejo a todos vocês e a mim que realmente a gente possa entrar num ano novo, um ano de 2024, porque o ano é novo porque é 2024, né? Mas se você não mudar o seu modo de pensar, o seu modo de agir, o ano continua o mesmo. Se você continuar no seu sofrimento, se você continuar nas suas angústias, se você continuar vivendo aquilo que o outro quer que você vive, nada vai mudar. O ano vai ser novo, mas você vai carregar as coisas velhas com você. Agora, se você quer viver um novo de Deus, é só confiar. Porque aqui eu vejo José um cara de fé. Ele tinha tanta fé que nada fez ele dar passo para trás. Vocês entendem que a história de José foi maravilhosa? Verdade. Porque a gente vê várias histórias que um dá um passo para trás, a outro faz uma coisa, faz outra. Mas José não. Ele só mudou nos passos que Deus planejou na vida dele. Ele não voltou para trás, ele não vacilou os seus pés. Ele não escutou ruídos. Aqui no 1 Coríntios 14:10 fala assim: há muitas vozes no mundo, e muitas delas têm significado. Que há muitas vozes no mundo. A gente tem que saber quais são as vozes que você está escutando. Quais as vozes que eu escuto. Paulo está falando que há muitas vozes no mundo. E cada voz tem significado. Então a voz que está falando no teu ouvido, tem a raiva, tem a ódio, desconta o que ele te fez, dá a rasteira que ele te deu, faça o mesmo que ele te fez. Está tendo significado para quem pega, né? Agora para José não tinha esse significado. Para José era: eu libero perdão, eles são meus irmãos, eu tenho amor por eles. Aleluia, Deus. Eu quero ver eles no mesmo lugar que eu estou, eu quero ver eles junto comigo. José carregava outras coisas, vocês entendem? Verdade. Então as vozes que José ouvia não eram as vozes dos irmãos, e nem o sentimento deles. Era a voz que Deus sempre quis que ele ouvisse. E que nós possamos ouvir apenas a voz de Deus em nossas vidas, para que a gente possa viver o sonho de Deus. E não importa quem esteja na arquibancada da vida, eles vão ter que te aplaudir. Aleluia. Eles vão ter que te aplaudir e te aplaudir de pé. Vão ter que te aplaudir em pé tudo que Deus vai fazer na sua vida. Sabe por quê? Porque você tem uma mente renovada, uma mente transformada em nome de Jesus. Quando a gente tem a mente que Deus quer que nós tenhamos, tudo pode acontecer. E aí na plateia da vida as pessoas vão ter que te aplaudir. Não vai ter saída. Vão te aplaudir. Vão falar: eu reconheço o que Deus fez na tua vida. O que você plantou, você colheu. Amém, irmãos? Amém. Eu agradeço a minha oportunidade. Vou colocar mais um louvorzinho. Não sei se eu vou ter voz para ele, mas bora. Que realmente eu louvo um louvor e perco a voz. Viu, Patrícia? Não sei respirar direito. Amém, irmãos? Vamos ter uma mente transformada. Vamos ser felizes. Porque o Senhor falou que nós vamos viver essa vida com abundância, né? Vai ter momentos difíceis? Vai, infelizmente. Vai ter momentos difíceis.
Mas vamos olhar para frente, né? Tudo tem o seu tempo. Eclesiastes 3 fala que há tempo para todas as coisas. Que também há tempo para chorar, mas há tempo para sorrir. Que há tempo de deixar, mas há tempo de pegar. Há tempo de abraçar, há tempo de largar. Há tempo para todas as coisas, irmãos. A gente só não pode ficar uma vida no tempo que não é de Deus. A gente tem que viver um novo tempo de Deus. Uma nova estação está chegando nas nossas vidas. Vamos viver essa nova estação. Esse louvor é um pouco antigo. E ele é bem comprido. E aí, Paulo? Eu vejo um novo céu e uma nova terra. Vejo um novo tempo que se abre pra mim. A minha história ainda chegou ao fim. Já passei pelo vale, já venci o deserto. Atravessei o rio da minha dor. E agora é chegado o tempo de receber as promessas do Senhor. Eu posso ver pela fé, meu momento chegou. Este é o início de um novo tempo. Este é o início de uma nova estação. Este é o início de um novo dia. Este é o início de uma nova unção. O melhor de Deus começa hoje aqui. O melhor dos meus dias não estão no meu passado. O melhor da minha história está diante de mim. E eu vou perseverar até o fim. Eu posso ver. Meu momento chegou, tudo novo agora se tornou. Este é o início de um novo tempo. Este é o início de uma nova estação. Este é o início de um novo dia. Este é o início de uma nova unção. Nova unção. Unção de colheita. Unção de milagres. Unção sem limites. Unção sem fronteiras. Unção de colheitas, unção de milagres, unção sem limites, unção sem fronteiras. Valeu a pena esperar, eu aprendi a